deixa eu virar o assunto aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou na noite da terça-feira, noite de ontem, uma nova nota em que afirma não ter conversado com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a respeito da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. O comunicado foi divulgado após notícias de que Moraes teria procurado por Galípolo em pelo menos 4 ocasiões, por telefone e pessoalmente, para tratar da aquisição. Mais cedo, também, nessa terça-feira, o magistrado já havia divulgado uma outra nota afirmando que se reuniu com o chefe do Banco Central para discutir as implicações da lei Magnitsky. Ô Marcelo, e aí? Fica por isso mesmo? Encerrou o assunto? Desde que surgiu a primeira informação lá da Malu Gaspar, lá na semana passada, da relação do Banco Master com o escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes, o ministro ficou em silêncio. As matérias da Malu, ela sempre coloca que o ministro foi procurado, o escritório foi procurado e não teve nenhum retorno. Então é um silêncio que demorou quase uma semana. Ontem, o Moraes divulgou 2 notas. E por que ele divulgou 2 notas? Porque a primeira nota que ele divulgou, ele admite que teve um contato com o presidente do Banco Central. E aí ficou muito ruim para ele. Ficou muito ruim porque ele escancarou que o cargo de ministro dele deu um acesso que um cidadão normal não tem. Então a primeira nota ficou muito ruim, depois ele teve que dar uma nova nota corrigindo, tentando esclarecer alguns pontos que ficaram muito obscuros na primeira nota. É uma pena que o ministro não aproveitou para esclarecer o contrato de 129 milhões que a esposa dele tem com o banco, um banco que visivelmente teve casos fraudulentos. É uma pena que o ministro não esclareça todos os pontos em relação ao caso. E aí usa algumas notas simplesmente para negar algumas informações que a jornalista apurou com várias fontes diferentes e simplesmente para falar que aquilo não aconteceu. A gente tem que acreditar no ministro ou nas outras pessoas que falaram que aconteceu essa relação? A gente fica naquele limbo. Quem está falando a verdade? Talvez se o ministro Alexandre de Moraes tivesse um pouco mais de transparência, chama uma coletiva. Ele fez um discurso, num evento de uma televisão semana passada, chama a imprensa para conversar, explica os detalhes, seja mais transparente nas relações. Eu acho que talvez isso é o que a gente mais cobra aqui na Itatiaia. Quando a gente critica o Supremo, alguns ministros do Supremo, de forma veemente, não é uma crítica à instituição, não. É exatamente para fortalecer a instituição. Quanto mais transparente forem as ações dos ministros, mais forte será o Supremo. Será, então, Edilene, que a Polícia Federal, na investigação da Polícia Federal em torno da questão do Banco Master, está o nome lá de Alexandre de Moraes, será? Pois é, Júnior, estando ou não, só o fato de ter sido divulgado esse contato e ele não ter sido negado, isso já afeta muito a credibilidade do ministro Alexandre de Moraes. O coloca em uma situação muito complexa. Eu disse ontem aqui, inclusive no Conversa de Redação Noite, que eu conversei com líderes do Congresso Nacional que disseram que estavam recebendo esse retorno de outros parlamentares e até de pessoas que não eram políticas, dizendo que não acreditavam que Alexandre de Moraes, estavam incrédulos com o fato de o ministro Alexandre de Moraes, no qual eles acreditavam que era um defensor da democracia, um defensor da Constituição, estava envolvido nesse tipo de polêmica. Ou seja, Alexandre de Moraes já não tem crédito com a direita ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora a imagem dele começa a ruir entre outras pessoas que estavam no seu entorno como apoiadores. Significa também que cai em descrédito o trabalho de Alexandre de Moraes, uma figura que hoje é considerada por muitos como fundamental na defesa da democracia, agora também começa a se envolver ou ser envolvido em casos escusos e não tem como negar. Quem vai provar que o que ele conversou com Galípolo foi Magnitsky ou foi Banco Master? Não tem, só se ele estiver grampeado. Será que o ministro Alexandre de Moraes está grampeado? Será que o Galípolo está grampeado? Quem vai provar? Fica a dúvida. O que a oposição... Será que o Galípolo gravou, Alexandre? Exato. Imagina se esse escândalo é simples. Abre o sigilo telefônico. Abre o sigilo, não tem todas as agendas. Abre o sigilo, esclarece a população. Imagina um negócio desse acontecendo. E CPI ou CPMI, que é o que a oposição já tem defendido em relação ao Banco Master, na verdade, eles têm proposto para investigar essa conversa do Galípolo com Moraes. Só que fica só nisso? Não, porque os defensores de Moraes vão querer acusar as outras partes. E essa história do Banco Master é uma granada sem pino, que se estourar vai explodir muita gente. Ou seja, a chance de ser instalada no Congresso é uma chance mínima. Eu também não acredito, não, porque pelo que eu estou vendo, lendo e observando de tudo isso aí, se realmente tiver uma CPI séria, uma investigação séria em torno disso, acho que Brasília vai perder metade da população, em Bortoleto. E se é que é só Brasília, porque isso vai estourar para Exato. O negócio é grande, mas a tristeza é o que nós estamos constatando aqui, que quando o assunto é muito grande, então talvez a gente não tenha a habilidade e a capacidade mais no país
de exercer a democracia e investigar, para poder punir. Porque se for punir, vai punir muita gente, vai punir todos os lados. Eu sonho com um dia poder ter um Brasil que verdadeiramente se importa com o Brasil, que quer verdadeiramente esclarecer os fatos. Ele pode, o ministro Alexandre de Moraes pode dizer quantas vezes ele quiser que ele não falou sobre esse assunto. Se a polícia quiser investigar, ela tem condição de fazer a linha do tempo e aí, como o próprio Marcelo falou, quebra o sigilo telefônico ou faz a investigação a miúde, usando tantas câmeras que tem espalhadas por tantos lugares lá em Brasília, para poder identificar a sequência dos fatos. Porque quando uma pessoa se reúne com outra e resolvem essas duas pessoas alguma coisa, desdobramentos existem. E aí, por mais que se fale que o desdobramento não seja a prova efetiva de uma coisa ou outra, você tem indícios muito fortes para poder mostrar a conduta de quem está na liderança do Supremo Tribunal Federal. Então, simples. Para mim, ele pode falar quantas vezes ele quiser. Eu tenho todo o direito de não acreditar e eu não acredito em você. Silvana Lobo, para a gente arrematar esse assunto. Arrematando rapidamente, é o problema do BBB, Big Brasil Badernado. A baderna é tanta que vai chegar uma hora que a população não vai aguentar mais. Nós vamos querer um ditador mesmo para ver se acaba com a zoeira, com a esculhambação geral da nação. Esse é o grande problema que a gente tem. Porque hoje nós podemos acreditar em quem? Em quem? No judiciário? No legislativo? No executivo? Em quem que nós vamos confiar? O Estado brasileiro, BBB, Big Brasil Badernado. Ô, Silvana, mas aí querer um ditador não é solução, não. Porque, né, a gente já está tendo um problema de excesso de abuso de autoridades. Ir por outro caminho, de querer achar que alguém vai resolver. O que a gente precisa é de um código de conduta no Supremo. Marcelo, é que os ministros não se achem de muita coisa, Marcelo. Não achem que eles não têm que dar satisfação pra ninguém. Eu não tô falando que eu tô caçando ditador, não. Eu tô falando que o povo vai chegar num momento que não vai não aguentar mais e querer achar um salvador da pátria. Esse aqui é meu medo. Como a gente tem vários no mundo aí, Vambora? É o seu momento de colocar o gorro. Coloca o gorro aí pra você fechar. Põe o gorro. Quem tá no YouTube, tá todo mundo comentando assim, põe Silvana o gorro e tal, é Natal e tal. Aí, Silvana Noel. Ficou bom, hein, Silvana? Ficou bonitinho. Turma, ponto final nosso Conversa Geração, que teve Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca, Leonardo Bortoleto e a natalina Silvana Lobo. Feliz Natal pra todo mundo. Pegou até meu Feliz Natal. Gente, agora vacina então. Bom dia pra todo mundo. Tchau.